Graça e paz de Jesus Cristo, irmãos. Eu pedi no primeiro dia de perdão para os meninos aqui, os irmãos do Ministério do Louvor, e tivemos algumas tentativas para cantarmos, e não foi o momento. Eu creio que agora a gente pode fazer. Vamos lá? É assim, depois de um tempo que o Senhor me deu a graça de fazer a faculdade de Educação Física, depois do seminário, mais um tempo estudando, e aí o Senhor deu graça de, isso sempre de 10 em 10 anos, né, de fazer a faculdade de música. E lá eu aprendi um trabalho que é chamado Um Canto é Cada Canto, uma música que ela é um dialeto que nós não conhecemos, é lá da África, um interior, e a melodia é bem interessante. Ela é um cânone. Um cânone é quando dois ou três grupos cantam ao mesmo tempo em partes diferentes com a música, e essa música se encaixa. Então eu vi assim, a linguagem, a letra da música também não é muito clara em relação à sua tradução. Então para ensinar o cânone para as crianças que eu dava aula de música, eu coloquei uma letra em cima dela, né? Pode clicar para mim, por favor. Então eu quero ver se vai sair aqui. Não é muito fácil, a letra é simples, mas não é muito fácil você memorizar a melodia. Mas eu quero fazer uma sequência didática com vocês aqui antes da gente abrir a palavra. Você pode clicar a resposta para dar certo. Qualquer coisa eu pego o violão. Papel. Isso aí. Essa primeira parte aqui, nós vamos aprender juntos, tá bom? Diz assim, ó. Sim, 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 louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. Vocês querem que eu mande não? Peraí, onde é que tem aqui para colocar? E é assim, então a primeira parte todos nós vamos aprender, diz assim: sim, 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 vou louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. Só isso, bem fácil, né? Então, ó. Sim, 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 vou louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. De novo. Sim, 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 vou louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. Mais uma vez. Sim, 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 vou louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. Ok, eu sei que vocês gostam muito de bater palma, eu já vi. Mas segura a palma aí, viu, irmão? Então, a primeira parte foi fácil. A segunda também é fácil, é assim, ó. Adorar, adorar. Deixa eu só aqui, depois vocês pegam, tá? Adorar, adorar a Jesus, meu Senhor, adorar, adorar, adorar a Jesus, meu Senhor, adorar. Terceira parte assim, ó. Sim, vou louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. Sim, vou louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. Sim, vou louvar a Jesus, meu Senhor, adorar. Corrige aí, por favor. Coloca lá então. Então não vai dar certo. Então, enquanto ele ajeita ali, vamos de novo a parte 1. Sim, sim, sim.
Jesus meu Senhor adorar. A Jesus meu Senhor adorar. Segunda parte. Adorar a Jesus meu Senhor adorar. Adorar a Jesus meu Senhor adorar. Terceira parte. Sim, vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Sim, vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Ok. Agora eu não vou tocar mais o violão para ficar fácil de dirigir a vocês. Os meninos já pegaram aí os acordes, esses são segredos. Então agora é o seguinte, nós vamos dividir o nosso grupo em 3 aqui, tá bom? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para ficar fácil. Olha, deixa eu fazer assim. Aqui esse grupo, eu vou dividir em 2 e vou deixar vocês no terceiro grupo, tá bom? Então aqui, ó, da irmã de Calcaia, a Ilma. Aqui, ó, dela para minha direita, vai ser a primeira parte, tá bom? Sim, 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 vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Aguenta aí, segura isso aí que é essa melodia de vocês. Daqui para vocês, dessa irmã, para cá, até aqui no corredor, vai ser adorar, adorar a Jesus meu Senhor adorar, adorar, adorar a Jesus meu Senhor. Continua. Adorar. Sim, 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 vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Continua. Sim, 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 vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Continua bem aqui, ó. Adorar, sim, sim, adorar a Jesus meu Senhor adorar. Adorar, sim, 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 louvar a Jesus meu Senhor. Agora vocês aqui, continua firme, hein? Sim, louvar a Jesus meu Senhor adorar. Sim, louvar a Jesus meu Senhor adorar. Gente, funcionou. Agora nós vamos fazer o mais difícil. Assim já foi um bom avanço, a gente conseguiu. Agora que vocês aprenderam as 3 partes, é o seguinte: nós vamos começar aqui. Sim, 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 louvar a Jesus meu Senhor adorar. 2 vezes. Sim, 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 louvar a Jesus meu Senhor adorar. Aí vocês vão para a segunda parte. Adorar, adorar a Jesus meu Senhor adorar. Repete. Adorar, adorar a Jesus meu Senhor adorar. Terceira parte. Sim, vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Sim, vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Vocês viram o que eles fizeram? Nós vamos fazer todos a mesma coisa, só que cada um em um momento diferente. Então nós vamos começar com vocês, 2 vezes, sempre cada parte. Quando vocês entrarem na segunda, esse grupo aqui vai entrar na primeira. Eles vão cantar 2 vezes. Quando eles forem para a segunda, vocês vão estar na terceira, e esse grupo vai entrar na primeira. O cearense eu já sei, eu sou inteligente. Então eu quero ver. Vamos lá então. 1, 2, 3. Primeira parte de vocês. Sim, 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 vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Mais uma vez. Sim, 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 vou louvar a Jesus meu Senhor adorar. Segunda parte agora. Sim, 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 vou louvar a
Amém. Ó, o esposo vivo eu não consegui lá na primeira, hein? Obrigado, Deus. Obrigado. O Senhor nos chama a adorar em espírito e em verdade. Ele nos capacita para isso. Olha só! Você viu a criança cantando ali? É isso, fica no coração, fica na mente. Né? E é isso que a gente chama de câmara. Vocês viram que chegou um momento que aqui já estava na terceira parte e o grupo aqui estava entrando na primeira. Fica muito bonito porque as vozes, né, como se você estivesse cantando em vozes diferentes, né, dentro da harmonia da música. Muito bem. Eu gostaria de abrir com vocês, antes, deixa eu só pegar aqui o que eu falei para quem não esteve aqui na sexta e ontem, eu indiquei para o ministério esse livro aqui. É um livro chamado Verdadeiros Adoradores, Buscando o que Deus Valoriza. Hoje um irmão entrou e viu que está, acho que R$22, né? Se comprar, eu vi direto para a livraria quando eu comprei para o Ministério na Londrina, e saiu um preço bom, mas 22 já é um preço bom. É de Bob Kaufman, um livro que não é só para o Ministério de Adoração, de Louvor, é para toda a igreja. Vale a pena. Esse aqui eu estou deixando com a Juliana e ela vai sortear para alguém, vai sortear para o Ministério, né, Juliana? Vai sortear, Juliana, vai ficar com você, hein? Vou deixar aqui. Outro aviso importante é que hoje pela manhã nós teríamos além da primeira parte da palavra, nós teríamos uma segunda relacionada ao canto congregacional. Como nós podemos, quais critérios nós podemos usar para escolher um repertório para a igreja cantar? Isso é muito importante. Hoje de manhã eu pude dizer que o que nós oramos é o que nós cremos. O que nós cantamos é o que nós cremos. A nossa cultura da década de 70 para cá, com o advento da televisão, as mídias já sabiam que uma maneira de manipular as pessoas é através da comunicação de massa. Durante anos eu assisti a Plim Plim, né? TV. E essas programações não eram programações ingênuas, como não são ingênuas. É para manipular as pessoas. Vou rapidamente dizer de uma comunidade onde não havia televisão. As famílias se reuniam, elas saíam de suas casas à tarde, as pessoas se comunicavam, conversavam, ficavam na varanda das suas casas e havia uma interação. Não havia um caso de adultério naquela comunidade. Não havia nenhum caso de roubo, embora nós saibamos que a natureza humana ela é corrupta por si só. Mas naquela comunidade havia uma simplicidade e havia uma interação tão grande entre as famílias que dificultava de acontecer alguma coisa nesse sentido. E até que a TV, não havia energia elétrica, chegou a energia elétrica nessa comunidade, chegou a televisão. E em poucos dias não se via mais as famílias ao redor de uma conversa saudável, não se via mais as pessoas sentadas naquelas cadeiras nas praças, nas ruas, em frente às suas casas. Acabou-se a comunicação. E pior, logo começaram os casos de traições, de roubo, de adultério. Por quê, gente? Por quê? Porque aquilo que nós consumimos, aquilo que entra em nossa mente, não tem como ser apagado. Existe um homem, um psiquiatra chamado Augusto Cury. Esse homem, estudando a inteligência, os trabalhos dele na área de psiquiatria, ele começou a estudar. Ele falou assim: quem há de um homem notável na história que eu preciso estudar a inteligência dele? Ele pegou a Bíblia e foi estudar.
a inteligência de Jesus. E lendo a Bíblia, esse homem foi convertido. Se vocês buscarem na internet, encontrarão Augusto Cury. E esse homem, ele é um cientista da área de psiquiatria. Ele disse: aquilo que nós vemos não tem como ser apagado de nossas mentes. O que pode ser é editado. Uma pessoa que é dependente de pornografia, ela é escrava da pornografia. E ouvindo o depoimento de mulheres sobre, a gente pensa principalmente em homens, e realmente é uma área de vulnerabilidade para os homens, mas mulheres também. E elas disseram que esse processo em suas vidas foi se tornando como um vício, pior que o vício das drogas. Porque uma coisa é a droga que vem de fora, chamada exógena, e é colocada para dentro do corpo. A outra droga, pior, é a droga que é chamada endógena, aquela que é produzida pelo nosso próprio corpo. A adrenalina que é produzida diante de uma situação. Rapidamente quero dizer para vocês, eu fui submetido à pornografia quando criança ainda. Uma irmã que pediu para eu dar um abraço no pastor Maurício Torres, pelo que ele foi expondo em pregações sobre os problemas emocionais. E o pastor Maurício já contou, assim como o pastor Glenn, de abusos. Isso não é nada legal de ter sofrido. Eu tive um abuso por parte de tio, que um tempo foi morar dentro da nossa casa. Eu fui submetido a ver coisas que violentaram a minha mente. Não existe só violência física, existe violência emocional. Quando uma criança, quando uma esposa, quando um filho é submetido a palavras de maldição, palavras que são de morte, você não presta para nada. Você não vai dar nada na vida. São palavras de morte que são ditas para aquelas pessoas. Existem palavras de bênção. Não são palavras de pensamento positivo. São palavras de Deus ao coração das pessoas. Quando eu falo assim, olha, força que você consegue, você persiste e você vencerá. Isso não é palavra do Senhor. Isso é palavra de humanismo, fazendo aquela propaganda que nós já vimos na televisão um tempo atrás. Confie em si mesmo e vencerá. A Bíblia diz assim: não confie o homem no seu próprio braço. Então a Bíblia fala o contrário para nós. Confie em Deus, confie no Senhor. E a realidade é que quando nós, e eu tenho aqui mais um caso que eu me lembrei, em Florianópolis, eu fui o guardião de um carro. A justiça colocou um bem para que outra pessoa cuidasse enquanto resolvia o problema de um casal. Um homem, ele nunca elogiava sua esposa. Ele sempre dizia que a esposa era feia, que ela era gorda, que ela não cozinhava bem. Ele não tinha nenhuma palavra doce para a sua esposa. Sabe o que aconteceu? Uma mulher muito inteligente, formada numa área médica, e ela viajou para um congresso. E num congresso, um rapaz, um outro especialista da área, naqueles congressos, conversa vai, conversa vem, o cara já malicioso observou uma fragilidade. E homem tem um olhar clínico para a fragilidade de mulher. E aqui não é o assunto de hoje, mas digo para os homens: cuidem das suas esposas. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar delas, cuidar no aspecto físico. Você está pronto a protegê-la de algum mal, mas a Bíblia fala para nós zelarmos pelo lado da sua alma e o seu espírito. Nós cuidamos das nossas esposas quando nós estudamos a Bíblia com elas, quando nós oramos por elas, quando ela está pronta a sair com um vestido que não lhe convém, que vai chamar a atenção de outro homem, e esse marido, por amor a ela, diz assim: minha querida, essa roupa não convém, ela não glorifica o Senhor, porque ela pode chamar a atenção de um homem para uma coisa que ele não será satisfeito.
Isso é sabedoria do Senhor. O homem está preservando a sua esposa quando ele cuida dela assim. Hoje, com o feminismo, algumas mulheres, como é o meu corpo, eu faço o que quiser. Não é bem assim. O meu corpo é do Senhor. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito são para a glória do Senhor. A minha esposa chega assim, querido, tem alguma coisa que está transparente? Aqui está bem? Eu falo para ela, está bem, querida. Olha, essa blusa não está muito legal. Então a minha esposa pergunta, e ela fica tão contente que eu a admiro e cuido dela por amor ao Senhor. Da mesma forma, as mulheres precisam cuidar dos seus maridos. Existem situações que os maridos podem ficar em vulnerabilidade. Então as esposas cuidam dos seus maridos. Não é questão de ciúme, é questão de zelar para a glória de Deus, para que o casamento de vocês permaneça firme no Senhor. E essa mulher, ela estava vulnerável, como eu falei para vocês. E nesse congresso, esse cara começou a conversar com ela, não aconteceu nada demais. Só que plantou no coração dela uma coisa que ela não tinha do seu marido. Ele a elogiou, falou assim, isso é muito inteligente. Esse trabalho que você está apresentando nesse congresso é um ótimo trabalho. Ele não falou nada demais, mas ela tinha uma carência. E o que aconteceu foi que o seu coração foi movido para outro lugar. E aí aconteceu um outro congresso. E esse homem foi, essa mulher foi também. E eles adulteraram. E aquele lar se acabou. Com 2 filhos. Por falta de sabedoria do seu marido. Então, amados, o Senhor nos chama a vivermos integralmente para a sua glória. Quem não veio na sexta-noite, nós abordamos sobre adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós sabemos pela palavra de Deus que não há verdadeira adoração sem vida no espírito. Nós falamos aqui que o homem, quando pecou, ele morreu para Deus. O seu espírito morreu para Deus e a conexão de Deus com o homem foi bloqueada. E o homem e a mulher passaram a viver em função da sua alma. O que é a nossa alma? As nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas afeições. Uma pessoa que não tem vida no Espírito e não é guiada pelo Espírito de Deus, será guiada por sua alma. E a alma só vai buscar as coisas da carne. Por isso, a palavra de Deus diz que aqueles que não são do Senhor, eles buscam as coisas que agradam a sua alma, a sua carne. Mas os filhos de Deus, nascidos de novo em Cristo Jesus, vivificados pelo Espírito Santo, aqueles que foram unidos à morte e à ressurreição de Cristo. E vocês sabem muito bem que de João 12:32, quando Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso ele dizia com relação à sua morte. O Senhor Jesus nos atraiu na sua morte, nos fez morrer juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou e nos deu uma nova vida. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. E diz que a nossa natureza perversa, que nós nascemos e que foi crucificada com Cristo na cruz, essa natureza ela é totalmente depravada. A lei pode impedir que eu e você cheguemos a ir para a prisão, mas não impede de uma pessoa ir para o inferno. Uma boa educação é ótima, mas ela não impede de uma pessoa perecer no inferno. O estudo da filosofia é ótimo, mas ela não te dá salvação eterna. Então eu estou resumindo para que você pegue aqui a linha que nós percorremos nesses dias. Ontem pela manhã falamos sobre o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Moisés. Eu não vou poder abrir aqui novamente tudo, mas rapidamente dizer que aquele tabernáculo de Moisés, onde Deus mostrava que ele estava longe do povo, e ele vinha ao tabernáculo diante da Arca da Aliança, e ali é o local da manifestação do Deus Emanuel, do Deus conosco. Porém, em Cristo Jesus, o sumo sacerdote das nossas almas, aquele que também se entregou como propiciação pelos nossos pecados, ele é o sumo sacerdote da nossa salvação, da nossa confissão. Ele é o próprio sacrifício.
que nos remiu. E agora não é apenas Deus conosco, mas é o Deus em nós que vem fazer morada em nosso coração. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós. Eu não vou com Ele, não é Deus te acompanhe, o Senhor está em você e Ele vai em você. Faz toda a diferença isso. Faz toda a diferença. Nós estamos ao lado de Jesus, aos pés da cruz é uma coisa. Cristo está em nós é totalmente diferente. E como Cristo entra em você? Como Cristo entrou em você? Já pensou para parar nisso? Parou para pensar nisso? Cristo em vós. Jesus orando em João 17, ele falou na oração sacerdotal: eu neles e eles em mim. E falando ao Pai dessa união nossa com o Senhor Jesus, com a Trindade Santa. Queridos, sabe qual que é o passaporte que nós temos para entrar no reino de Deus? Não é a nossa justiça própria, não são as boas obras, é a vida de Cristo em nós. Ele nos justificou, Ele nos deu vida, e Ele fala assim: pode entrar. Aí alguém pode perguntar, por quê? Pelos méritos dele? Não, pelo sangue que eu verti na cruz, pelos meus méritos, ou seja, Jesus dizendo, pelos méritos meus, porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, se esvaziou, e Ele, recebendo a nossa natureza pecaminosa, Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele ressuscitou e nos deu uma nova vida. Esse é um resumo do que a gente trabalhou nesses dias. E hoje pela manhã nós falamos sobre os elementos do culto, sendo que o culto não é mais aquele culto exterior baseado na lei, mas é a intimidade do tabernáculo de Davi, onde Cristo está em nós, conosco, está ali. Não mais eu preciso de um sacerdote, não preciso de levitas, eu sou o próprio sacerdócio santo do povo de Deus. Cristo vem morar em nós. Então, o culto, a adoração, não mais acontece somente quando nós cantamos. O culto, a adoração do povo de Deus tem que acontecer de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Em todo momento. Sabe por quê? Porque adoração significa sacrifício. E agora eu quero entrar com vocês num texto, relembrando Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Nunca bebi tanta água em pregação quanto aqui. Lá em Londrina eu não bebo, nem toco na água quase. Aqui eu já... a boca começa a secar. Coabitou, todos estão juntos comigo? Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira, pois Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Vamos orar?
Pai querido, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Nós carecemos do Teu Santo Espírito para trazer luz e entendimento aos simples. Nós sabemos que o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de verdade. É o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Santo Espírito que nos dá luz e entendimento. É o Senhor que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Tua santa palavra, a palavra de Cristo. Por isso rogamos em nome de Jesus, vivifica mortos nesta noite, traz vida, a vida que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Nós clamamos em nome dele. Amém. O que eu e você podemos dar ao Senhor? Nós vemos aqui no relato de Gênesis, 2 irmãos criados por seus pais, Adão e Eva. Certamente os seus pais lhe contaram o que aconteceu no Jardim do Éden. Filhos, venham aqui. Deixa eu dizer para vocês. Nós vivíamos numa tranquilidade. Deus, Criador de todas as coisas, criou o universo. Mas não existia nada. Ele criou céus e terra. Ele criou os animais. Ele criou as árvores. Deus criou todas as coisas. Houve um dia que Deus chegou para mim, Adão, dizendo: Deus disse assim: ó, meu querido, de toda a árvore do jardim, vou falar assim: ó, meu filho, de toda a árvore do jardim você pode comer, né? Aí você vai, não aprendi ainda o sotaque cearense. Mas eu sou carioca sabe falar arrastado também, né? Deus fala para Adão assim: de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Mas, ó, querido, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. O que é morrer? Adão nunca viu morte. O que ele tinha que então fazer? Ele nunca viu morte. Deus fala assim: ó, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas ele não sabia o que é morte. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que só crer. Ele tinha que só crer. Ele não sabia o que era esse negócio, o que podia dar, se dói não, se é bom ou se não é. Deus falou para ele: não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí, meus filhos, Caim e Abel, o que aconteceu? Que eu vacilei no cuidado com a sua mãe. Eu deixei ela solta. Deus mandou eu cuidar do jardim e incluía cuidar da minha família. Mas eu deixei. E uma perversa de uma serpente veio com uma lábia na sua mãe, dizendo assim: mas viu, Deus deu uma ordem para vocês, mas é mentira, viu? Deus falou que não era para comer da árvore e nem tocar, mas é porque Ele sabe que no dia que vocês fizerem isso, vocês vão ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gente, quem contou para Eva que não era para comer da árvore? Foi Deus ou foi Adão? Foi Adão, porque quando Deus deu essa ordem para ele, ainda Eva não tinha sido criada. Então, o que Adão tinha que ter feito? Ensinado a sua esposa assim: querida, olha, vou te falar que o nosso Deus, Ele disse que não é para a gente comer, porque se nós comermos, nós vamos morrer. A serpente vem com uma outra conversa e fala assim: ó, não é para comer nem tocar. Ela acrescentou uma coisinha, é coisinha de nada. É assim que o diabo faz. Ele acrescenta uma coisinha. Deus fala assim: a salvação é plenamente pela graça. É dom imerecido. Aí a gente fala assim: não, mas acho que eu tenho que fazer alguma coisinha para ser salvo. Porque não é possível, né? A gente tem que ter uma glóriazinha nessa salvação. A gente tem que fazer alguma coisinha para Deus se agradar da gente. Aí é o nosso erro, caímos no engano. Mas isso não aconteceu.
Então, filhos, nós vivíamos no jardim do Éden, era uma belezura. Tua mãe, lindona, não tinha ruga, não tinha estria. Olha, mas agora você vê, ela já tem todos os problemas. Eu também já estou começando a ficar mais velho, perdendo a força, porque o pecado entrou, a desobediência entrou em nossas vidas. Isso acabou com a nossa vida. E sabe o que aconteceu? Quando nós pecamos, nós nos escondemos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia onde a gente estava. Mas Ele falou assim: por onde você andava? Eu estava rodeando aqui o jardim. E você estava onde? Só para ouvir o que Adão ia responder. Falou assim: eu ouvi a tua voz e escondi. E é isso que nós fazemos ainda hoje. Nós nos escondemos de Deus. Nós fugimos de Deus. Porque nós temos uma impressão de que Deus é aquele carrasco. Que Ele vai pegar a gente e vai falar assim: fora, vai para o inferno. Mas meus filhos, Caim e Abel, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele realmente deu um castigo. Nós fomos expulsos do jardim. Nós morremos para Deus, no sentido que nós tínhamos uma comunhão tão gostosa, toda tarde a gente tinha comunhão com o Senhor e agora isso acabou. Mas eu quero dizer para vocês que na hora que nós pecamos, nós vimos que estava peladão, aí nós pegamos umas folhas e fizemos umas roupas para nós, que estava com vergonha um do outro. Mas aquelas folhas logo começaram a secar, e a gente tinha que fazer outras folhas para poder tampar a nossa vergonha. Sabe o que são essas folhas, amados? Essas folhas se chama religião. É a tentativa que nós fazemos de cobrir a nossa vergonha e de ajeitar a nossa posição para Deus. Mas aí, meus filhos, sabe o que Deus fez? Deus matou um bicho. Deus matou um carneiro, matou uma ovelha. Ele pegou aquele couro e fez uma roupa para a gente. Então, quando Ele fez essa roupa para a gente, o sangue de um animal foi derramado para cobrir a nossa vergonha. Vocês sabem o que é isso, amados? Esse é o Evangelho. O Evangelho é Deus fazendo aquilo que nós não temos condição de fazer para a nossa salvação. Ou seja, tudo Deus fez em Cristo Jesus. Não sobrou nada para mim e para você. Não sobrou nem 1% de boas obras para nós agradarmos a Deus. Quando essa ovelha foi imolada para que cobrisse a vergonha do homem e da mulher, esse sacrifício se chama adoração. A palavra oferta, que nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ele não agradou-se de Caim e da sua oferta, mas ele agradou-se de Abel e de sua oferta. E a palavra oferta aqui significa sacrifício, presente, dádiva, tributo. E foi isso que Abel ofereceu. Ele trouxe a mesma oferta que Deus fez quando sacrificou aquele animal. E da mesma forma, quando Jesus Cristo foi sacrificado naquela cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele se ofereceu em adoração a Deus Pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que nós temos para oferecer ao Senhor? Nós temos a oferecer o nosso esforço, o esforço que Caim teve de preparar a terra, de semear, de tirar a tiririca, de fazer com que nem o bicho comesse aquela oferta dele. Ele suou, ele se esforçou para aquilo. E quando ele foi entregar a sua oferta, sabe qual o coração dele quando ele não foi aceito? Eu vou dizer para vocês: Deus, você é injusto.
Como é que você se agrada do meu irmão que ficou lá de papo com ar, vendo os bichos comer grama, pastar, não tinha animal para matar aqueles bichos, porque não tinha sido dilúvio, não era ainda carnívoros. E esse irmão ficou lá de boa, e o Senhor aceitou ele e a sua oferta, e não aceitou todo o meu esforço para te agradar? É desse jeito que nós fazemos com Deus. Nós queremos oferecer o nosso esforço, o nosso suor, a nossa religiosidade, e dizendo: Senhor, aceita isso aqui. E Deus fala assim: não, querido, você não entendeu nada. Tudo isso que você faz aí, tudo isso que você fez, não vale nada para salvar. Não vale nada. Cadê o nosso leitorzinho, o nosso menino que leu a Bíblia na sexta? Foi ele? Vem cá, filho, faz favor. Ficar um pouquinho. Eu vou exemplificar para vocês a nossa incapacidade. Como é que é o seu nome mesmo? Osiel, vem cá, Osiel. Osiel é um menino. Um dia ele vai ser um homem de Deus. Eu ouvi amém. Amém. Eu gostei muito de vê-lo ler uma Bíblia. Agora eu vou fazer uma pegadinha com ele aqui. Osiel, desce aqui um pouquinho. Ó, eu sei que você é forte, você é um menino esperto, só que eu quero que você salte e toque minha mão aqui em cima. Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai! Vai, cara, faz um pouquinho. Força! Vai! Vai, sim, tá dando tudo que você pode. Vamos se esforçar aí, filho. Vai mais um pouquinho, vai. Mas você não conseguiu por quê? Por que você não conseguiu mesmo? Por que você não conseguiu tocar minha mão? Ah, está muito alto. Você fez tudo o que você podia, fez tudo certinho, mas você não conseguiu. Por quê? Porque é muito alto, gente. Pode sentar aqui, obrigado. O que ele fez é tudo o que ele podia fazer. Ele se esforçou, ele saltou várias vezes aqui. Mas a minha mão está muito alta. Assim é a justiça de Deus. Assim é o caráter de Deus. Assim foi o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Nós não temos como chegar ao nível dele. Quando João viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos ontem em Filipenses, diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar que Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação, ou seja, ele não brigou pelo direito de continuar no seu posto, mas ele se humilhou, ele encarnou. Você já imaginou Jesus de fralda? Você já imaginou Maria limpando depois dele fazer a obra dele? Ele se humilhou. O Deus Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Jesus se encarnou. Ele cresceu, ele aprendeu obediência por tudo aquilo que ele passou. E ele foi até a morte, e morte de cruz. Ele foi mais fundo quando ele nos atraiu na sua morte. A minha sujeira, a sua sujeira, foi colocada dentro dele. Você entende isso, querido? O que nós temos para oferecer para Deus? Nós temos nosso trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? As mulheres sabem o que são trapos de imundícia? Na época de Jesus, não existia absorvente como tem hoje. As mulheres ficavam sentadas sobre uma pilha de pano. E quantos dias as mulheres ficavam aí até acabar aquele ciclo de descida de todo o sangue do seu útero? Aquele sangue, aqueles panos não eram trocados. Aquele sangue, ele apodrecia. Chegava uma hora que o cheiro devia ser insuportável. E sabe o que a Bíblia compara a nossa justiça própria? A trapos de imundícia. Você sabe que a menstruação da mulher
Muitas mulheres, eu tenho 2 irmãs, elas achavam horrível. Mas você sabe que a menstruação é uma purificação do útero da mulher? Deus é maravilhoso. Deus faz que em cada ciclo aquele sangue seja tirado e haja purificação do corpo da mulher, para que ela possa receber ali um óvulo fecundado que possa gerar uma criança. É um milagre de Deus, gente. Como é que eu saí de dentro da minha mãe? Como é que você saiu de dentro da sua mãe? É um milagre de Deus. Nós vemos as mulheres hoje não querem ter filho, é feminismo, e não. Deus criou você para ser mãe, que privilégio. O nosso Jesus saiu de uma mulher. Que privilégio, que bênção. Mas Deus fala que a nossa justiça própria, isso que eu fiz, ele se esforçar para alcançar minha mão, a Bíblia chama de trapo de imundícia. Não vale nada, não vale nada. O que vale é o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz, que nos purifica de todo o pecado. O que eu e você temos para oferecer? Essa pergunta eu estou insistindo com ela. O que darei ao Senhor? Abra a sua Bíblia no Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Vamos juntos? Já que nós temos a mesma versão aqui, nós podemos ler juntos. Mas não corre não, tá? Vamos juntos. Ó. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Agora pergunte, mas não pergunte como se você estivesse falando para outra pessoa. Pergunte você com o Senhor. Olha. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Próximo versículo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que darei ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por essa salvação tão grande, salvação que Ele me deu. Eu tomarei o cálice da salvação, aquilo que Cristo me deu graciosamente. Eu vou invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não precisa fazer todo esse esforço que eu pensei que eu tinha que fazer para ser salvo. Não, querido, você não precisa. O que eu preciso fazer? Você precisa dizer assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque sem o teu sangue derramado naquela cruz eu não tenho salvação. Isso chama graça. Mas viver na graça não é viver sem responsabilidade. Quando Cristo vem ser a nossa vida, Ele nos leva a fazer as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Por isso o povo de Deus deve ser um povo que, sem interesse de ser visto, de ser de um partido ou outro, Ele vai ajudar, Ele vai buscar, Ele vai fazer aquilo que precisa para que outras pessoas tenham suprimento. Ele vai amparar o aflito. Ele vai chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Por quê? Que isso vai lhe dar algum pontinho para a sua salvação? Ou para ficar melhor com Deus? Não. Porque ele já recebeu a salvação. Então ele faz tudo isso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Porque antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Antes de começar a nossa história, antes de começar a tua história, Deus já se alegrava na perfeição da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles se contentam a si mesmo, não precisam de nada mais. Deus precisa de mim, precisa de você. Deus tem tudo, Ele criou tudo, Ele não precisa de nada. E por que Ele vem ao nosso encontro? Porque Ele nos ama.
porque Ele nos busca. Agora sim, se eu chamasse aqui e descesse e falasse assim, agora você anda comigo. Ele desceu. Isso chama Evangelho. Eu tentando alcançar a salvação, a religião. Deus descendo, se encarnando e vindo ao meu encontro. Se chama Evangelho da Graça. Você está na graça ou você está nas obras? Nós somos criados para adorar o Senhor. Nós somos criados para ser adoradores. Independente de quem você adora, você é um adorador. Agora você tem que pensar hoje, se você é um adorador de Deus, ou você é um adorador de si mesmo, ou você é um idólatra, você tem ídolos no seu coração. Acho que alguma coisa está dando interferência, que acho que está tirando. É importante que você saiba que se você não adorar a Deus, você adorará a outros ídolos. Esse foi o pecado de Israel. Adorar a ídolos. Ídolos que não têm vida, que não podem fazer nada. São ídolos, se você pega, tira daqui e põe aqui, ele vai ficar. Se você tira daqui, ele vai ficar. Mas não só são esses ídolos, que a Bíblia fala dos ídolos do coração. Se você e eu amarmos mais alguém do que o Senhor, essa pessoa se torna um ídolo em nossas vidas. Meu primeiro filho, eu tinha medo de perdê-lo. Até que eu entendi que ele estava sendo um ídolo na minha vida. Então eu entreguei ao Senhor. Ele nasceu, ele estava com um cordão umbilical no pescoço. Esse foi o primeiro filho, Emanuel. Teve que ser uma cesárea. Se fosse parto normal, ele morreria enforcado. Eu entreguei o Emanuel ao Senhor. Nosso segundo filho, Patrícia, teve um parto prematuro, porque estava com uma infecção. E ele nasceu, já foi para a UTI. Na verdade, aquele hospital, a maternidade, não tinha UTI, foi colocado naquela câmara, na incubadora. E eu cuidando da minha esposa e olhando ele lá. De repente o peitinho dele foi estufando, o ar entrava e não saía. E ali eu entreguei o Gabriel ao Senhor. O médico, eu falei com a enfermeira, olha, o Gabriel está estranho, porque o peito dele está todo estufado, ele não está conseguindo respirar. Quando ela olhou ali naquele lugar, beicinho, chamou o médico no telefone, não tinha UTI, não tinha nem máscara de oxigênio. O médico pegou, cortou uma garrafa plástica de soro, improvisou com um balão de oxigênio, colocou um recém-nascido, tinha algumas horas de nascido, no seu carro e foi para uma UTI em outro hospital. Se o Gabriel fosse ídolo no meu coração, eu estaria perdendo o Gabriel. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E não é egoísmo dele, é porque Ele é o Senhor de tudo, de todos. O que há está cativando o seu coração, além do amor ao Senhor. Deus não precisa. Deus não precisa. Nós vemos na história. E a pergunta que eu quero encerrar com vocês é: como eu, um pecador, posso aproximar-me de um Deus santo? Nós vemos na história bíblica que aqueles que, querendo fazer da sua própria maneira, tentaram se achegar à presença de Deus, foram fulminados. Como nós entraremos na presença de Deus sem sermos fulminados, sem sermos exterminados? Só há uma maneira: pela oferta que Jesus Cristo fez quando derramou o seu sangue na cruz. Por meio dele nós temos acesso e nós somos santificados. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós agora somos amigos de Deus. A oferta que ele fez na cruz foi a oferta a Deus, que satisfez plenamente a justiça de Deus. Deus nos tornou propícios a Ele. Ele nos colocou numa condição de amigos dele. E agora, de fato, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, sem medo de sermos fulminados,
sem medo de nós sermos mortos. Eu quero abrir com vocês o texto de Mateus 11, 27, para que nós encerremos esta palavra nesta noite. Mateus capítulo 11, 27. E diz a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus Pai só tem um caminho para chegar. E esse caminho é o Senhor Jesus. E Ele só mostra esse caminho a quem Ele quer revelar. Se não for pela revelação de Deus, por meio do Santo Espírito, uma pessoa ela pode ser muito religiosa, ela pode frequentar a igreja durante toda a sua vida, ela pode ser uma dizimista, ela pode fazer boas obras, mas naquele dia Jesus dirá assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço. E nesse momento já não haverá mais calma. O dia é hoje, é agora. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu posso entrar na Tua presença, porque o Senhor Jesus Cristo morreu. A oferta dele foi suficiente para a minha salvação. Foi para a sua salvação também? Amém? Feche teus olhos agora e vamos orar. Pai querido, nós queremos te adorar nesta noite. E te agradecer porque a verdadeira adoração não é obra nossa. Foi obra do teu Filho Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E hoje também nós somos chamados a vivermos da mesma maneira, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Querido Deus, revele cada vez mais da pessoa de Cristo, para que possamos te responder com verdadeira adoração. Nossa vida por inteiro para ti, por causa de quem o Senhor é e por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tuas misericórdias, Deus Pai, que nos faz hoje apresentar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Para que o nosso culto seja um culto que glorifique ao Senhor, centrado na Tua suficiência, na Tua salvação e não em nós mesmos. Nós rogamos que a igreja aqui em Sobral, Senhor, seja sal e luz e testemunho desta verdade, do sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós rogamos ao Senhor, porque sabemos que de nós mesmos não temos condições. Nós pedimos por Tua misericórdia, que nossa vida glorifique o Teu santo nome. E em tempo algum, nós envergonhemos o Teu santo nome. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.